Bom dia! Vamos ver aí, o pessoal chegar, esperar o Eneldo. Hoje a nossa live é dupla. Oi, Eneldo. Oi, Vera. Regina, tudo bom? Cida, que bom te ver aqui. Oi, bom dia. Tudo bem Tá me contigo? ouvindo? Maravilhosamente. Tudo. Som tá ótimo também, conexão aí tá boa. Olha, a princípio tá, mas sabe como é, né? Nessas épocas de pandemia, a conexão, ela nos ajuda no Ih, já aconteceu começo. tanta coisa aqui que você nem imagina. Fazer o quê? Novos Tranquilo. hábitos, novas necessidades. Isso aí. Bom, Eneldo, então bem-vindo, né? À nossa série de quarentena positiva. Que Muito bom que você obrigado pelo aceitou o convite. convite. Obrigada a você por estar aqui. Ó, a gente tem o pessoal do CIP aqui, a Lu, a Cida. Ô, Oi, beleza. Raquel. Estamos em casa, então. Legal. E hoje a nossa live é dupla. É um pupurri de novo, que ontem eu fiz um pupurri sozinha aqui. Hoje é o Eneldo, até as 9, e Às depois o 9. Henrique Bueno. Então, o Eneldo Long é long ou long? Long. Tanto faz. Long. Nunca me ensinaram direito, mas pode falar que você ignora esse H e faz de conta que ele não existe. O Eneldo Long, Isso. ele é um dos sócios do Henrique no Home Institute, é professor lá também, executivo da Deloitte. Ele nos acompanhou na nossa formação lá no Robin. Então, a gente tem aí, né, trocado umas figurinhas sobre outros projetos, mas está sempre em contato. E lancei ali o desafio no nosso grupo de mentores e o Eneldo pegou. Ah, quero falar sobre o trabalho em equipe, É isso né, aí. Eneldo? A gente tá, para quem não nos acompanha, né, acho que a maioria aqui é o pessoal de sempre, né? Mas para quem não nos acompanha, a gente está fazendo uma série sobre as forças de caráter, e nessa série a gente está convidando especialistas em suas forças para falar delas. E a gente está aprendendo bastante, viu, Eneldo? Tá bem legal. Muito legal. Então, hoje, quer terminar a tua apresentação? Daí a gente já entra no tema? Bom, acho que muitos já me conhecem aqui. Basicamente, a minha trajetória é formada no mundo corporativo e, coincidentemente, uma das minhas forças de caráter é trabalho em equipe. E eu demorei um tempo para descobrir que isso existia, primeiro de tudo, assim como muitos, e depois que eu descobri, entendi o que significava, é como se toda a nuvem que tivesse na frente desaparecesse e aí tudo aquilo que foi a trajetória, a construção de carreira fizesse sentido, porque tudo isso teve baseado muito em trabalho, em muito trabalho em equipe. Então, Uhum. acho que faz sentido. Ela tá lá em cima, não entendi, ela é a tua top one? Terceira, Terceira? Tá. terceira. Então a gente tem uma hierarquia de forças, né? Acho que todo mundo tá aqui é da área, né? E o Eneldo tem ela entre as top 5, que a gente chama as forças de assinatura, então ela é bem forte nele, né? E até cada live que vem uma pessoa aqui, né, eu dou uma pesquisada, sabe, sobre as forças. E eu me surpreendo, porque a gente acha que é uma coisa, né? Que nem você falou. Eu estudando, eu percebi que faz todo sentido e tal. A Ellen, isso, Ellen, elas ampliam a perspectiva. E você vai ver, se você começar a assistir todas, você vai ver que loucura, gente. Ontem eu falei da humildade, uma coisa que eu nem imaginava que era humildade. Super legal. Então, Eneldo, como é que a ideia aqui é bater um papo, entender como Claro. é que é essa força na tua vida, né? O que que você entende, além do que a gente sabe, por trabalho em equipe, como que ela te ajuda. Então, vou deixar a palavra com você. Vamos no bate-papo, né? Então, fique super à vontade de complementar. A Cíntia Uhum, manja muito sempre. das forças de caráter, então ela vai com certeza ter muitas contribuições incríveis para nós todos. E, Cíntia, eu aprendo muito com você também. Então, é, assistir às lives, participar dos processos todos é mais do que um aprendizado, inclusive. Que legal. Mas o trabalho em equipe, eu acho que ele vem algo é algo relacionado à evolução humana, né? Então, historicamente, o ser humano que
o Homo sapiens erectus, os que sobreviveram, os que vieram seguindo, foram aqueles que se uniram, trabalharam em grupos e juntos ficaram mais fortes para enfrentar todos os desafios que se colocavam à frente. Então, isso é já uma característica da nossa espécie, né? Então, temos essa característica de estarmos em grupo. E quando isso funciona, quando é um grupo harmônico, quando a coisa é uma engrenagem que roda com harmonia, o sucesso e aí os objetivos são atingidos com mais facilidade. Eu vejo que o trabalho em equipe está muito ligado com uma grande virtude, justiça, né? Então, a grande virtude, justiça, ela é composta também pelo trabalho em equipe. E foi aí que eu comecei a entender, quando eu estudei, por que esse trabalho em equipe estava tão forte, porque justiça também era algo muito forte. Mesmo trabalhando e precisando tomar decisões, muitas vezes, não tão legais assim, durante o dia a dia de trabalho, no mundo corporativo, sempre foi muito doloroso e sempre as minhas decisões e os caminhos que eu fui tomando eram muito mais pensando no coletivo do que no meu individual. Mas até que eu entendesse um pouco mais disso e começasse a estudar um pouco, eu jamais sabia que uma coisa estava ligada à outra. Então, eu sempre entendi que eu tinha um senso de justiça muito forte, mas que isso se relacionava muito às equipes e ao trabalho em equipe em si. Eu não tinha a menor ideia de que isso existia. Então, ao longo de toda a carreira, eu trabalho há mais de 10 anos na Deloitte, que é uma empresa de prestação de serviço, onde a gente está em projetos a todo momento. Eu consigo facilmente olhar para esse histórico todo e ver que os grandes projetos que fizeram com que a minha carreira alavancasse, o meu nível de aprendizado fosse muito mais rápido, mais consistente, foram nos momentos em que isso se deu por meio de trabalho em equipe. Claro que existem muitos trabalhos individuais, mas quando eu olho, principalmente no meu desenvolvimento de carreira, no meu desenvolvimento como profissional e também como pessoa, todas as vezes em que isso fez parte que eu fiz parte de um grupo, eu fui melhor do que quando eu trabalhei individualmente. Isso já é um bom sinal, um grande sinal de que realmente fazer uso dessa força para mim, no meu dia a dia, faz todo sentido. A mesma coisa em casa, né? Eu costumo brincar com a minha esposa, a gente tem, claro, todos temos os afazeres de casa para fazer, as obrigações todas, e aí eu faço uma brincadeira. Somos um time, não somos? Somos 2 por enquanto, não temos filhos ainda. Mas mesmo sendo apenas 2, somos um time. Então a gente está junto, vamos fazer as coisas pensando no coletivo, nunca no individual. Isso é tão verdade que muitas vezes eu tenho até uma certa dificuldade em colocar o desejo individual ou a vontade individual em detrimento do grupo, ou tanto no trabalho quanto em casa. Então essa harmonia, ela sempre é algo que faz bem e que é o que deixa o ambiente de trabalho junto muito melhor. A gente comenta aqui, né? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o mau uso da força, né? Que você trouxe alguns momentos, assim, que ela fica em desequilíbrio, né? Mas eu queria comentar antes disso, dar um oizinho aqui para o pessoal que chegou, que estou vendo aqui, a Vanessa, a Raquel também, a Leti. Eu queria, antes disso, Eneldo, falar sobre onde você, né, você falou no contexto familiar, a gente sempre pensa em trabalho em equipe, com grupos, grupo de trabalho, grupo de escola, né? E isso é super importante que você trouxe, né? Você querer contribuir, né? Não é trabalhar bem em equipe, querer contribuir. E aí entra também o senso comunitário, né? O senso de humanidade, ele expande um pouco mais, né? A responsabilidade social dentro do trabalho em equipe. Então, tem muitas coisas envolvidas ali que eu fui lendo, né? Porque, claro, a gente tende a se concentrar nas nossas forças, ou nas top 5, entende bem delas, ou nas últimas, né? Para saber o que está acontecendo. O resto a gente nem olha. E aí, com essa série, eu tenho estudado bastante, né? Para conversar com as pessoas. E eu vi, assim, que é uma coisa muito mais ampla. Então, tem a coisa da comunidade, né? De você estar dentro de participar, né? De um grupo, como você falou, até em 2 pessoas, né? Você é um time e você precisa que as coisas andem bem. E essa preocupação com o outro, né? Que me chamou a atenção, assim, de você realmente consegue se doar quando o outro importa para você, né?
E aí você consegue dividir, você consegue ter esse olhar, tem muito a empatia, muito presente, né, Eneldo? O que que você Sim. ia falar? Não, isso que você está falando é bem pertinente, porque quando, isso está muito ligado à importância do outro, obviamente. Então, existem pessoas que vão ser excelentes pessoas para se trabalhar em grupo, mas a importância que as pessoas dão para o outro, seja pessoas que você conhece ou pessoas que você não conhece, como você falou, desse propósito social, né? Muitas pessoas que têm um excelente desempenho em trabalho em equipe, do ponto de vista profissional, muitas vezes não têm a preocupação ou não sentem uma importância tão grande com o coletivo social das pessoas que ela não conhece. Então, Uhum. apesar de ser uma força de caráter, ela está muito ligada aos relacionamentos próximos, de quem ela consegue realmente extrair uma percepção de um feedback instantâneo de que aquilo que está sendo feito é positivo ou negativo para que ele se ajuste e pense de novo no bem-estar do coletivo. O que muitas vezes não acontece quando você não está vendo o resultado da ação que você tem, por exemplo, num caráter social. Mas talvez essa seja uma evolução da força, né? Quando você consegue transcender do fato de você já se relacionar bem e se doar do ponto de vista de trabalho e de convivência com as pessoas que você já conhece e passar a fazer algo um pouco maior, que é também levar isso para um ambiente mais social, daquelas pessoas que você não se relaciona todos os dias, mas que a tua ação tem uma grande influência. E se a gente for falar de um exemplo atual, eu acho que nunca fomos convidados a trabalhar em equipe de tal forma como hoje em dia. Com essa, Verdade. pandemia, com a questão do Covid, é assim, pouco importa se eu sozinho me higienizar, ficar em casa, usar máscara, se todos os moradores do meu prédio não fizerem absolutamente nada disso, saírem, fizerem tudo que faziam normalmente antigamente, o meu cuidado ele vai ser muito pequeno no resultado do coletivo e no meu próprio. Então, é Uhum. um convite que nós tivemos forçado, e obviamente ninguém queria estar nessa situação, mas pensar no outro e olhar para isso tudo como um trabalho em equipe é realmente tudo que a gente precisa para conseguir enfrentar isso com o melhor resultado para todos. Né? Eu não sei como é que está a tua força da generosidade, está lá em cima também? É um pouquinho lá em cima também. É, porque Mas, elas caminham junto, né? Dessa sim. forma como a gente está descrevendo, não tem Uhum. como, né? Ter Não, a generosidade, não ter a generosidade quando você pensa numa equipe, né? E eu exato. gostei muito que você falou aqui da evolução da força, né? E não do excesso, né? De Sim. usar a força de forma madura, de forma, né? A ponto, ela está funcionando aqui nesse nicho da minha vida, então vamos expandir. E é isso que a gente tem que fazer com todas, né, Ineldo? Não só Exato. com a trabalho em equipe. A Ellen falou uma coisa que acredito que morremos vazios e partilhar é a verdadeira sabedoria para ir além. Que lindo, Ellen. É isso aí. É impossível ser feliz sozinho. E a Cris aqui também do CIP entrou, a Yara foi colega do Henrique lá quando ele fez o Robin, lá nos Estados Opa, Unidos. Ela muito já veio legal. falar sobre a apreciação da beleza aqui, da Humanly Positive. E aí, eu queria ver com você esse aspecto, né, do desequilíbrio agora. Então, você comentou, né, de às vezes você deixa de pensar em você para pensar no coletivo, né? Então, o desequilíbrio da força é ou a gente superutilizar ou subutilizar essa força. E aí, dentro da psicologia positiva, o que a gente chama de equilíbrio é isso, é justamente encontrar um meio termo, né, um ponto ali de equilíbrio mesmo para a gente conseguir desenvolver da melhor forma possível, porque quando ela prejudica a gente ou o outro, ela está em desequilíbrio. Então, esse fato de você, de repente, eu até li uma coisa interessante, né, principalmente as pessoas que frequentam igreja, por exemplo, e elas acabam se colocando muito a serviço da igreja e do outro, e com o pensamento, né? É uma fé cega, inabalável, que não te abre para outras verdades. E isso é uso em excesso também do trabalho em equipe, né? Você se sentir. Muita gente
quer entrar num grupo, principalmente os adolescentes, aí dando uma viajada agora, para se sentir parte, né, de algo. E nem sempre aquele algo é saudável para essa pessoa. Então ela começa a se comportar, a pensar do jeito que as pessoas pensam, a fazer, porque ela quer se sentir amada e se sentir parte. Isso acontece na igreja, que foi esse artigo que eu li também. Isso acontece quando, às vezes até na própria empresa, quando você vira praticamente um serviçal da equipe, porque você quer ser notado, e aí você faz demais, né? E acaba se anulando as suas ideias, seus pensamentos, e isso é muito perigoso, né? E aí o que mais que tinha aqui? A obediência cega, né, que eu falei, e essa coisa da perda da individualidade, que eu acho que é uma das piores coisas, né, que você acaba se anulando e se fundindo, né, com a sua equipe, enfim. E aí, o que você queria falar alguma coisa da força, do excesso? Não, pode continuar. Não, é que você estava falando que de vez em quando, né, você tem que tomar esse cuidado, né, Neldo, Uhum. de não se exceder, porque senão você acaba pensando muito no outro. E isso tem muito a ver também com a generosidade, né? Quando o generoso demais também acaba se anulando. Diga. É super verdade. Quando você comentou, é, na empresa, muitas vezes, né, acabam se doando de uma forma muito pesada e tal. Eu tenho exemplos da história recente, dos últimos anos, de várias pessoas que, por exemplo, faziam parte de um grupo de pessoas de staff, de trabalhos do dia a dia, e tinham equipes que funcionavam maravilhosamente bem, e a pessoa, ou as pessoas participavam desse grupo, estavam inseridas, e aquele contexto era harmônico. E algumas dessas pessoas, elas seguiam alguns passos de carreira, uns, obviamente, estavam mais na frente do que outros, mas isso até então nunca foi um problema. Mas quando elas passaram a assumir posições mais estratégicas, posições gerenciais, elas então sentiram que elas não faziam mais parte daquele grupo de baixo, porque ela agora, em tese, passou para o outro lado da força e precisava, portanto, iniciar e fazer parte do grupo dos executivos, dos gerentes. De uma maneira bem prática, é como se a pessoa mudasse o comportamento, né? Eu vi várias coisas dessas, pessoas mudando seu comportamento, seus hábitos, a forma de falar, de se comunicar, inclusive com as pessoas com quem ela trabalhava até um mês atrás, para poder fazer parte daquele grupo novo, onde ela passou a trabalhar, mesmo que há um mês atrás ela enxergasse que o comportamento de determinadas pessoas daquele grupo de cima não fossem legais para quem estava ali. E não colaborassem nessa harmonia do trabalho em equipe para a coisa fluir bem. E isso é muito semelhante ao que acontece com adolescentes, com pessoas em formação de personalidade, em formação de grupos de desenvolvimento humano mesmo, né? Porque o adolescente, o jovem que acaba entrando em determinados comportamentos, tomando determinadas atitudes para fazer parte de um grupo, no final do dia ele sabe que o que ele está fazendo muitas vezes é errado, não está correto. No entanto, a ausência de um sentimento de pertencimento é mais forte do que essa consciência do incorreto. E ele segue mesmo assim. Isso no contexto corporativo acaba acontecendo muito. E é uma das grandes razões pelas quais acontecem desligamentos por desnecessidades, por simplesmente comportamentos que seriam facilmente ajustáveis se cada um vivesse e trabalhasse dentro das suas forças, né? Então, aquela sensação que eu preciso parecer alguma coisa diferente agora, talvez você passou anos e anos trabalhando e vivendo com as suas forças, e quando você passa uma posição, você acaba deixando elas para trás para assumir um papel ou um personagem que não combina contigo. Então, isso deixa de ser autêntico, você não está feliz porque você não é você, as pessoas à sua volta não vão se conectar porque você também não é aquele que você sempre foi, e isso acaba indo por água abaixo. Quando você comentou da relação da fé, né, das pessoas religiosas, a gente sempre fala também que isso tem um lado positivo do ponto de vista do Spire, né, quando as pessoas que estudaram aqui a psicologia positiva com o Holbein e avaliaram conosco o método Spire, já ouviram nós dizemos que o S de espiritual,
ele é mais fácil de ser desenvolvido pelas pessoas que têm uma fé, que têm algum tipo de crença religiosa, independentemente de qual seja. Isso está muito alinhado com o propósito que às vezes a pessoa não consegue desenvolver por si só, ela não encontrou ainda, ela não tem isso genuinamente claro, mas quando ela faz parte de um grupo, quando ela se encaixa num contexto religioso, esse propósito ele é divino, é um propósito maior, ele se sobrepõe a qualquer outra necessidade. E aí esse sentimento de doação, de generosidade, de renúncia de suas próprias coisas acabam contribuindo para que ela para que ela tome parte desse grupo da espiritualidade e também façam ações maiores. E eu super concordo. Quando tudo que é demais, vai ser sempre um problema. Tudo que faz mal, né? Ainda uma coisa boa, em excesso, até água demais, em excesso, vai fazer mal de alguma forma. Então, difícil tomar essa linha de equilíbrio muitas vezes. Acho que você trouxe uma questão importante aí, né? Porque eu falei da igreja, meio que generalizei. Eu acho que é importante, não só na igreja, mas em qualquer lugar, né? Esse senso de propósito forte. Claro que vai te mover e claro que você não está errado, né? Deixar bem claro. Obrigada por ter trazido isso. A questão é bem isso, só para deixar claro para o pessoal aqui. O excesso, né? Exato. Tudo que é demais, tudo que está te cegando, que está te fazendo mal ao outro, é o desequilíbrio. Aqui a Arlete fala ser generoso apenas com determinados grupos. Acredita que passa a não ser legítimo essa força, né? Não é, né? Porque você está ali por interesse, está sendo generoso só com alguns. Então, a força do trabalho em equipe, ela não vai pensar só na sua equipe, né? Que isso é muito comum nas empresas também, Exato, né? O nosso exato. time. Aí fica a competição de time com time, né, Ineldo? Não, é a pessoa que enxerga tudo como um grande time e ela vai atuar da mesma forma em qualquer lugar que ela estiver, né? E isso é muito presente, e por mais simples que pareça pensar dessa forma, é incrível como isso não está tão presente assim, enraizado nas empresas quando a gente gostaria. Na experiência corporativa, eu atendo mais de 30 empresas nesse momento e já atendi mais de 100 nos últimos 10 anos. E realmente é algo que não está presente nesse contexto empresarial. Eu vejo aqui, ó, a Raquel fez um comentário que ela identificou porque ela se achava um patinho feio, e aí quando ela buscou ser ela mesma, aí a autenticidade veio e tudo ficou mais fácil. Isso, claro, sem dúvida, né? Mesmo no dia a dia corporativo, quem nunca ouviu dizer aquele ditado, né? Nós perdemos um excelente analista e ganhamos um péssimo gerente. Quem nunca ouviu dizer isso? Isso é tão verdade que as pessoas, mesmo quando ocupam novas posições, elas não têm muitas vezes a liberdade de trabalhar naquela posição como ela realmente é. E aí, portanto, ela se reveste de um personagem que acaba fazendo toda a coisa desandar. Isso não significa, é claro, que uma pessoa que seja, por exemplo, extremamente bem-humorada, seja aquela pessoa que gosta de fazer brincadeira. Por exemplo, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bastante sarrista, fico, né, pegando no pé e dando risada o dia todo. Mas, no ambiente de trabalho, eu tenho que me portar como a minha posição exige. Não significa que eu deixo de ser eu mesmo. É o contrário. Eu simplesmente doso para que, como a gente acabou de falar, tudo que é demais é errado, então eu faço uma dosagem bem adequada daquilo que é um comportamento sério que o trabalho, que o entregável, que o cliente exige, e aquilo que eu sou e posso desenrolar com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha equipe, com os meus superiores, com os meus clientes, para deixar um ambiente de trabalho agradável e harmonioso. Então, isso não deve ser esquecido. A gente não pode deixar de esquecer a nossa autenticidade, senão a gente não vai... A gente vai por um pouco tempo, a gente não vai longe. Né? Isso tem um preço de inteligência, um preço emocional muito grande. Você acaba sendo descoberto. Exato. Né? Exato. E eu acho que essa questão aí que você falou, né, da autenticidade, hoje está super em voga, né, o tema da liderança com autenticidade, né? Porque é isso, você usar quem você é da melhor forma possível para se doar para o outro, né?
A Ellen aqui está falando de ressaltar que podemos desenvolver essa força de caráter, isso. Então, para quem não está nos acompanhando, todas as forças a gente pode desenvolver. A questão é que às vezes elas ficam um pouco esquecidas, porque você não precisou dela, ou porque de repente você usa muito forte em determinada área da tua vida, como no meu caso ontem que eu estava falando do autocontrole, né, que em uma área da vida é bem forte e o outro não. E aí a gente consegue desenvolver as forças, tá? A gente não vai falar aqui sobre isso, que a gente tem poucos minutinhos, que daqui a pouco entra o Henrique, mas legal você ter falado isso, Ellen. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Raquel precisou equilibrar as forças. Tudo flui melhor, sem dúvida, Raquel. E aí esse subuso da força, né, Enel, que seria justamente o individualismo, né? A pessoa completamente individualista, que pensa só em si, que atropela todo mundo em prol dos seus objetivos, enfim, nem precisa falar muito sobre isso, né? E aí... Isso tem aos montes, né? Fácil encontrar. Tem aos montes, principalmente nas empresas, né? E eu acho que a gente podia se encaminhar para o fechamento, que daqui a pouco o Henrique chega. Eu queria começar ele no horário, porque o Instagram derruba a gente, né? Você sabe disso. Ele avisa, tá terminando e tchau. Terminou. E aí, com algumas dicas, né? Justamente entrando aí de como desenvolver, só para fechar umas dicas rápidas, o que as pessoas podem fazer para desenvolver essa força. Eu diria o seguinte, primeiro de tudo a gente precisa respeitar as nossas forças. Então, para quem não as conhece, procure conhecê-las e respeite as suas forças dominantes. Se trabalho em equipe, de repente, for a sua última força, talvez você precise trabalhar um pouco isso para que a sua relação no coletivo, a sua relação social e o desenvolvimento de trabalhos, o resultado das coisas melhore um pouco. Mas não que você vai ter que não que você precise trabalhar para levar ela para o top 5. Eu acho que isso é exatamente o oposto do que acabamos de falar. Não devemos tentar colocar aqui um personagem ou forçar algo que não é natural. A gente se molda ao longo do tempo, mas acho que o primeiro ponto é descobrir suas forças. O segundo ponto é, para quem tem já nas suas forças, para quem já consegue enxergar generosidade, compaixão, humildade, quem consegue entender ou perceber um senso de justiça, por mais que talvez você tenha a percepção de que a tua força de trabalho em equipe não esteja tão desenvolvida, muitas das características do trabalho em equipe já estão presentes aí. E muito embora você não se perceba assim, é muito provável que as pessoas à sua volta se percebam, te percebam como uma pessoa que é muito contribuinte para o coletivo. A dica primeira, ou melhor dizendo, a única dica, se nós conseguirmos colocar no nosso dia a dia, tão simples quanto o sentimento da coletividade, no momento em que vivemos, que é pensar no coletivo, usar máscara ao sair, fazer higienização e ficar em casa quando possível, é um grande passo para que a gente desenvolva esse compromisso diário, né? São basicamente pílulas diárias de um sentimento de trabalho em equipe, de pertencimento a um grande grupo, e fazendo isso é o bem para o vizinho, é o bem para o próximo, é o bem para mim mesmo, é um bem para nós, e todos aí conseguem construir e fortalecer o trabalho em equipe, basicamente pensando nisso. Então, se eu preciso desenvolver, olha, a primeira coisa que eu sou requerido nesse momento é me cuidar e cuidar do outro. Se eu consigo fazer isso, é natural que você passe a enxergar outras ações dessa mesma maneira. Perfeito. Eu tenho uma dica também. Sempre quando a gente pensa, né, em desenvolver uma força, a gente precisa sair, acordar com aquele pensamento, né, ou colocar como objetivo ali do dia, por exemplo. A gente precisa ir testando. Se você não tem isso alto, você precisa testar. Então, pensar assim, por exemplo, hoje, né, como o Nedo falou da máscara, hoje eu vou sair de casa e vou trabalhar a minha força e trabalho em equipe. Então, se eu não estou com um time, o que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir com a outra pessoa? E aí você vai com essa visão, até você dar, ajudar num ambiente ali, de repente você vai numa padaria, tem uma fila gigante e as pessoas estão meio brigando, até você ajudar nessa situação, né? Se colocar ali, se afastar, dar um lugar para o outro, não sei o que, você também está trabalhando isso. Então, sair de casa com um objetivo, ou mesmo dentro de casa. Então, hoje eu vou
É trabalhar isso para qualquer força, tá, gente? Eu vou trabalhar isso nisso e vou testar nessa força. E a outra coisa é você poder se colocar à disposição, fazer algum trabalho voluntário. Isso vai te ajudar bastante também a enxergar, né, a se importar com o outro, a ver como o outro, porque às vezes as pessoas não experimentam, né? Por isso que elas não acham que não tem. Eneldo, então, bem no horário, o Henrique acabou de chegar. Obrigada pela tua participação, foi muito bom. Eu que agradeço, Cíntia, o convite, agradeço a todos que estiveram conosco nesse período. Uma ótima sexta-feira para todos, um bom final de semana. Aproveitem o Henrique que acabou de chegar e vamos que vamos. Sucesso a todos. Obrigada, valeu mesmo, adorei. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora vou subir o Henrique aqui. Vamos lá. Falar sobre a força do amor agora, bem no horário. Oi, bom Olha dia! lá, tudo bem? Que delícia ter vocês dois aqui para tomar um café comigo. Nem me fale, assim vale a pena começar mais cedo o dia, hein, nesse friozinho. Melhor se a gente estivesse num lugar, né, tomando esse café. Sim, seria melhor, mas tá bom, já dá para começar bem assim. E aí, Henrique, ó, eu vou explicar rapidinho, que tem gente chegando agora. Ó, você sabe quem é essa pessoa que te deu oi aí agora? Me chamando de Ico, me conhece bem, pelo meu apelido. Ela veio falar sobre a apreciação da beleza aqui, e o nome dela é Yaro. Ela fez o A curso com você. Yaro! A Yaro fez o curso. Na verdade, eu fui um dos mentores da turma dela, da turma lá do Rubim dos Estados Uhum, Unidos. Que legal! legal, né? Muito bom, E Yaro, ela já tudo veio bem? aqui, já nos conectamos e ficamos amigas, né, A Yara? Yara é demais, a Yara é demais. Bom te ver aqui, Yaro. Bom, Henrique, assim, para a gente não explicar tudo de novo, né, que tem gente que está aí desde o início, rapidinho, resumindo o que está acontecendo aqui. Então, essa série ela está abordando as forças de caráter, o Eneldo veio falar em trabalho em equipe, o Henrique falar sobre amor. Eu estou convidando as pessoas que podem falar sobre isso, que são especialistas em suas forças, né? E a ideia aqui, Henrique, é bate-papo mesmo, como sempre, tá? Que gostoso. É entender como é que essa força opera em você, o que é a força do amor, quais os benefícios que ela te traz, vamos papeando. E obrigado por estar Tranquilo. aqui. Não, obrigado você pelo convite, é sempre um prazer, viu, Cíntia? Bom demais. Como é que foi com o Eneldo? Eu não pude participar, eu tentei, mas eu não consegui. Foi ótimo, foi uma delícia. Esqueci até de te apresentar, ó, Henrique. Henrique, então, para quem não conhece, ele é CEO do Robin Instituto Brasil, trouxe um curso para cá maravilhoso com profissionais de fora, está fazendo um trabalho lindo, incansável, se conectando com um monte de gente da psicologia positiva, né, Henrique? E aí a Estamos força, fazendo uma isso, das Cíntia. maiores forças dele é o amor. Imagine. Agora conte desse amor, Henrique. Estamos fazendo, né? Esse trabalho que a gente tem feito em Isso. conjunto é muito legal. Então, Cíntia, é interessante, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui já fez o teste ou já conhece as suas forças, mas eu passei a conhecer as minhas forças mais ou menos há 8 anos, quando eu passei por uma transição completa, né? Troquei a minha vida de executivo para a psicologia positiva. E é muito interessante, na minha opinião, esse teste, essa percepção, porque até os meus 30 e tantos anos, 34, 33, 35 anos, eu era muito bom, muito rápido, muito ágil em saber o que eu tinha que não era bom. Quais eram as minhas fraquezas, minhas falhas, minhas dificuldades. Então, se alguém me perguntasse, Henrique, o que você tem que é um problema? Eu passava 2 horas conversando com você e era fluido, tinha muita informação para dar. E se alguém parasse e perguntasse, o que você tem de melhor? Eu acho que eu ia parar, olhar para cima, começar a procurar e eu ia ter muita dificuldade em encontrar. Foi só quando eu comecei a mergulhar na psicologia positiva e fiz o teste das forças de caráter que eu comecei a entender, inclusive, como algumas dessas forças, elas, por muito tempo, dependendo do seu momento, do que você faz na sua vida e do fato de você não as conhecer, como você reprime e tenta esconder essas forças. Deixa eu dar um exemplo em relação ao amor.
Eu trabalhei por quase 10 anos numa grande multinacional, uma empresa que é conhecida, respeitadíssima pela sua capacidade de gestão, pelo que ela, pelo tamanho da empresa, pela força que ela tem, mas, ao mesmo tempo, uma empresa considerada extremamente dura, extremamente competitiva, extremamente rígida, onde as pessoas realmente estão o tempo inteiro enfrentando uma batalha para dar mais resultado, né? Eu passei 10 anos nessa empresa. E eu lembro que eu fiz um MBA em company na empresa, e a gente fez um teste de perfil nas pessoas, e dos 40 alunos tinham 39 que eram aqueles tubarões que executavam, e tinha eu lá, que era a pessoa que gostava de conciliar, de abraçar todo mundo, de cuidar de todo mundo. E aquilo me surpreendeu muito, foi inclusive bem perto da minha transição. E o que eu lembro é que o tempo inteiro nessa minha carreira, por mais que ela tenha sido bem sucedida e eu tenha me dado muito bem nessa carreira, o tempo inteiro eu recebia feedbacks que eu tinha que ser mais duro, que eu tinha que ser mais rígido, que eu tinha que ser mais assertivo. E aquilo para mim era extremamente complicado. Era muito difícil para mim conseguir agir daquela forma. E eu ficava o tempo inteiro tentando reprimir o meu jeito natural de ser, né? As minhas equipes eram extremamente engajadas, eu conseguia conectar todo mundo para um resultado, mas eu sempre era cobrado como alguém que precisava ser mais duro, precisava ser mais rígido. E eu tentava, sofria tentando e não conseguia. Era muito difícil para mim fazer isso. Foi quando eu fiz o teste VIA e descobri a força amor como sendo a primeira. Na verdade, eu tenho amor e generosidade como segunda, então essas duas forças estão bem na frente. Era muito difícil para mim agir de outra forma, especialmente porque eu tinha algo tão forte, era tão natural para mim cuidar, me aproximar, ser generoso, que eu acabava tendo dificuldade de ser uma pessoa, um líder mais direto, mais assertivo, que cobrasse mais, né? Então eu descobri que uma das fraquezas que eu demonstrava no trabalho tinha dois sentidos. Primeiro, eram fraquezas percebidas porque elas eram opostas ao meu jeito principal de agir, né? A primeira coisa. E segundo, porque como eu não conhecia a minha força, eu tinha uma tendência a usá-la demais. Eu tinha uma tendência a não refletir sobre ela, usar no automático, e acabava que eu realmente fazia coisas que eu não devia estar fazendo, porque era tão forte, tão natural, que eu usava demais. E aí eu fui aprendendo a equilibrar isso ao longo dessa minha transição, principalmente depois da transição. Cíntia, eu não sei se está dando para ouvir, para todo mundo que está aqui ouvir uma barulheira, mas os meus 3 meninos estão fazendo uma bagunça aqui do lado, e eu não sei o que eu faço. Não, eu acabei de fechar minha porta também, que o barulho estava infernal aqui, não sei se vocês estavam ouvindo. Mas aí eu não estou ouvindo barulho nenhum daí. Acho que é só você mesmo. Que bom. Perfeito. Eu acho que essa força do amor, né, só explicando para o pessoal que ela não é o sentimento do amor, né? Ele é uma força. Ele é o que te move, né? É uma coisa que vem como ação, né, Henrique? E eu conhecendo bem você, eu vejo você colocando o amor nas coisas, né? Essa preocupação, essa maneira como você se relaciona com as pessoas que a gente se apaixona, né? Eu já disse isso na frente da tua esposa uma vez, estou dizendo agora de novo, que é esse cuidado, essa sensibilidade, né? Que é difícil a gente ver em homem até, Henrique. Desculpe te falar isso, mas é normal, né? O meu filho também tem muito isso. Tem o amor, assim, como força. E a gente aprende, né? Eu acho que principalmente os homens, né, de antigamente, aprenderam que não podiam, né? Que tinham que ser pessoas assim mais tubarões, mais duras, né? E eu acho lindo quando eu vejo isso em um homem. Eu acho que isso mostra muito mais força, né? Do que alguém que não consegue mostrar isso. E aí, diga. Não, vou dizer que não é tão antigamente assim, né? Ah, não, hoje tem bastante. Na minha época como executivo, eu era cobrado o tempo inteiro. Larga a mão de ser assim, era difícil, né? Então eu carregava muito peso. Eu não sabia que era uma força, para mim era uma fraqueza. Pô, eu preciso ser mais isso, preciso ser mais aquilo. Eu não entendia como força antes. E a gente entra aí, né, no amor, Henrique, todos os tipos de amor. Não é só um amor romântico, mas é o amor de amizade, o amor com um colega de trabalho, né? Por isso que eu digo, é o formato, é como você se comporta no mundo. E entre pais e filhos, enfim. E aí tem a capacidade também da gente não só de amar, né? Mas de você receber, porque tem muita gente que consegue dar amor, mas está fechado para receber amor.
Então, aí não é a força do amor atuando, né? É outra coisa. Talvez seja generosidade, talvez seja até uma necessidade de ser aprovado, mas não é o amor. O amor é esse equilíbrio de você dar e receber, né? De você estar aberto, né? E eu gostei que você trouxe aí também de uma contextualização das forças, né, para o pessoal, porque eu falo todos os dias basicamente as mesmas coisas para um público semelhante. Então, se eu vier falar todo dia sobre isso aqui, o pessoal não vem mais assistir as lives. Então, eu achei ótimo que você trouxe, que daí é uma outra visão, né, uma outra pessoa. Amor é o solvente universal. Olha que lindo que a Ellen trouxe aí. Legal, né? E escuta, Henrique, eu queria trazer uma questão aqui do amor, que eu achei bem interessante, da Bárbara Fredrickson, que a Bárbara Fredrickson é da teoria do Broaden-Built, né? Ela trabalha com as emoções positivas, e ela escreveu um livro chamado Amor 2.0. Ih, Henrique, você mudou de lugar, agora conexão. Uma live aqui, por favor. Vovó Fátima. Voltou. Ninguém estava ouvindo, acho que só você, viu? Eu não consegui te ouvir, Cíntia. Falhou o seu áudio. Peraí. O pessoal tá me ouvindo? Henrique, só na tua live que acontece isso, hein? Puxa vida. Não, brincadeira. Acontece em algumas lives aqui. Você tá me ouvindo, me vendo? Esse ano eu te vejo sim, mas está cortando, o seu som vai picotando assim, eu não estou conseguindo te entender. Tá. Pessoal, quem está falhando, eu ou o Henrique? Alô? Arlete diz que está ouvindo os dois. Peraí, Henrique. A sua fala tá lenta, tá cortada aqui para mim. Vamos em frente. Tá. Eu vou tirar o Henrique, vou te convidar de novo. Porque o pessoal está assistindo bem, mas você não. Então, vamos ver aqui se funciona. Vamos lá. Oi, Bia. Acho que é a internet do Henrique, então, né? Vamos ver se ele me convida. Gente, toda vez que o Henrique vem aqui, acontece alguma coisa. Bom, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a força de caráter do amor. E o Henrique Bueno veio aqui falar com a gente. Deixa eu tirar ele daqui. Veio de novo. Vamos lá. Oi, Marcele. Pronto? Tudo bem? Tá me vendo bem? Tô de Ouvindo? volta. Ô, vamos ver se essa vai dar certo, hein, Henrique? Caramba, assim, pior que todo mundo tá entendendo, tá ouvindo bem, né? Só eu aqui que tô passando por isso. Eu acho que quando você movimentou tua câmera, deve ter saído um pouco, mas agora eu acho que vai ficar bom, né? Eu tava falando... Tá me ouvindo bem? Não. Fale. Então, mas para mim continua igual. Quando eu mexi a câmera, já estava falhando o seu áudio e está falhando de novo para mim. Então, continue. Eu vou ler aqui, Cíntia, para quem não conhece a Força do Amor, eu vou ler numa outra ferramenta, não no Via, o que ela fala sobre o amor, tá? Ela diz o seguinte, o amor, né? Você é uma pessoa que desenvolve relacionamentos especiais nos quais o amor está presente. Você valoriza as relações próximas com pessoas que você pode compartilhar e cuidar. Também consegue se abrir
para receber o amor e o cuidado dessas pessoas. Você valoriza a proximidade com as pessoas que se sentem próximas a você. Para desenvolver essa força, coloque-se a meta de cuidar de um animal, de estimação ou de uma criança. Então, tem muito dessa relação do cuidar, de gostar de ser cuidado e gostar de cuidar, né? E eu lembro... Você está me ouvindo, Cíntia? As pessoas aqui estão me ouvindo? Acho que sim, né? A Yara falou que sim. Não sei se eu continuo, se eu paro. Eu estou perdido aqui com essa trava da Cíntia. Continua que está ótimo. Maravilha. Então, o que eu vejo quando eu trabalhava nessa empresa é que o meu papel como líder era muito focado em cuidar, né? Eu via as pessoas, eu queria elas bem, eu queria que todo mundo estivesse bem. Só que aí vinha um pouquinho do uso excessivo dessa força. O que acontecia? Por eu amar demais, por ser uma força muito, muito forte em mim, por eu não perceber, não conhecer essa força, eu tinha uma tendência a ser muito permissivo. Então, se um funcionário meu, um liderado meu, trouxesse um trabalho muito mal feito, eu sabia que ele podia muito mais. Estava muito mal feito, ele me contava que ele tinha sido mal feito porque ele tinha dormido mal, eu pegava e fazia, eu abraçava, eu ajudava. O tempo inteiro eu queria deixar o outro bem, né? E aí, só quando eu descobri que isso é uma força em mim e não uma fraqueza, que eu comecei a poder reinterpretar o que eu faço. Então, por exemplo, hoje com os meus filhos, né? Naturalmente, se eu deixar o meu cérebro agir sozinho, eles vão pedir alguma coisa, eu vou querer chegar lá, dar um abraço e resolver. Eu vou querer estar junto e cuidar, né? Mas quando eu lembro que o amor é uma força muito, muito marcante em mim, eu penso o seguinte, bom, exatamente porque eu amo demais, agora é o momento que os meus filhos pedem para que eu seja um pouco mais duro, porque eu preciso passar uma lição para eles agora é importante para a vida, né? Então você consegue equilibrar a força de forma a tentar, na medida do possível, não que eu deixo de usar o amor, mas eu ressignifico. Agora eu vou ser duro e não vou fazer o que eles precisam exatamente pelo amor, né? Eu começo a refletir, por exemplo, sobre exemplos de pessoas que me inspiraram na vida, que eu amei muito e que me amaram também. E geralmente são pessoas que eram muito respeitosas e carinhosas comigo e, ao mesmo tempo, sabiam que eu podia ir além e exigiam mais de mim, né? Me faziam crescer. Então eu me coloco nesse papel, porque eu amo demais meus filhos, agora eu preciso ser duro, agora eu preciso mostrar para eles que eles podem fazer sozinhos, né? Então, conhecer a força é importante para você saber fazer escolhas e não que você deixe de usar. Eu preciso trocar o amor para alguma outra coisa de uma pessoa dura, exigente. Não. É exatamente o amor que eu uso para isso, né? Para ser mais duro quando eu preciso ser. Tá. Tá me ouvindo agora? Não? Não sei se a Cíntia me ouviu. Tá me ouvindo, Henrique? Pessoal, quem tá aqui, digita aí se está Falem conseguindo para o me ouvir Henrique bem. que eu A Cíntia, ela fica ouvi. lenta para mim, parece que ela não tá me ouvindo. Falei para o Henrique que eu ouvi ele, por favor. Ai, que desespero. Eu vou falar sobre o Coisa que o louca Henrique esse falou. Vocês vão Instagram, me gente. ajudar aqui. Vocês vão me ajudar aqui. Vocês vão falar para o Henrique o que está acontecendo, que eu Coisa vou louca. falar agora e que daqui a pouco ele fala, tá? Só vou complementar o que ele falou. Então, assim, essa questão que ele falou, a gente está falando justamente. Obrigada, gente! A gente está falando justamente desse desequilíbrio, né? De que toda força a gente precisa equilibrar. A gente falou agora com o Eneldo sobre isso. E o equilíbrio do amor, ele está justamente em você encontrar esse lugar, né? Não muito sensível demais, grudento demais, se fazendo, se atropelando, fazendo só pelo outro, mas também esse meio termo de firmeza e gentileza. Agora eu queria perguntar para o Henrique uma coisa aqui. Dicas para desenvolver o amor. Vamos ver se ele pega. Ai, gente. Leitura labial. Tá ouvindo? Vamos ver se ele lê ali. Dicas para desenvolver a força do amor. Eu tenho gente aqui falando para fazer leitura labial. Ah, dicas, tá bom, entendi. Peguei. Olha, de novo, né?
todo mundo, vou responder a pergunta da Cíntia aqui, né? Algumas dicas para desenvolver o amor. Todo mundo tem essa força, né? Essa é uma força humana, está em todos nós, é claro que em níveis diferentes, né? Quando você fizer o seu via, você vai ver que o amor vai estar lá, né? Faz parte da gente. A minha dica mais importante é você encontrar o seu mapa de conexões. Eu tive um webinário com a Cat Washburn ontem, e ela falou que ela trabalha no coaching dela com um modelo onde você se coloca um pequeno círculo no centro, né? E aí você começa a refletir sobre todo mundo que faz parte do seu núcleo, da sua rede de contatos. E começa a fazer bolinhas e escrever o nome dessas pessoas. E aí você começa a descobrir quais são as pessoas que estão mais perto, mais longe, quais deveriam estar mais perto de você, mais longe. Então, primeiro conhecer qual é essa sua rede de relacionamento. Depois, começar a aplicar intenção, fazer escolhas intencionais ligadas a cuidar, né? Aqui, você pode, por exemplo, mergulhar no cuidado de uma criança, você pode cuidar de alguém que está na sua casa, agora nessa época que a gente está todo mundo em casa, escolher cuidar e praticar atos mais generosos de cuidado com alguém é importante. Para criança, para jovem, ter um animal de estimação, cuidar de um animal de estimação faz todo sentido para trabalhar a força do amor. Mas basicamente você colocar a intenção em estar perto, em apoiar, em se sentir apoiado, perceber o gesto dos outros. Então, se você não colocar intenção, essas coisas vão acontecendo na sua vida e você talvez não perceba. Então, coloque intenção. Hoje eu quero observar tudo aquilo que a minha esposa, minha sogra que mora aqui com a gente, ou que meus filhos fazem, que demonstram amor por mim, e como é que eu vou receber isso, né? Como é que eu vou estar disposto e aberto a receber? Por outro lado, o que eu posso ativamente fazer agora para demonstrar, para conectar esse meu amor, para cuidar, né? Então, todo tipo de atividade vinculada a cuidar fortalece o tempo todo essa força do amor. Será que ele está vendo? Não vai ver. Bom, gente, avisa o Henrique aí, por favor, que eu vou falar rapidinho. Eu vou falar rapidinho, ele já fala de novo. Só respondeu uma pergunta da Yara aqui. Obrigada por estarem me ajudando aí. Vamos escrever para ele. Que ela queria saber quando usa demais a força do amor. E a força do amor é quando você tem aquele sentimento de posse, quando você fica sensível demais, quando as coisas te chateiam muito, né? Quando o Henrique trouxe essa questão do trabalho dele, que ele tinha uma sensibilidade, que às vezes ele ficava, né, sem saber como fazer. Até aquelas pessoas meio grude, né, que ficam muito em você, meio chatinhas até. Então, o excesso do amor é também deixar de pensar em você, pensar muito no outro. Isso aí, pessoal, obrigada. E a falta do amor é justamente a solidão, o isolamento, as pessoas que não conseguem se abrir, né? Às vezes a gente até ama, mas a gente não consegue se colocar, né, com atitudes amorosas para o outro. Tem muita gente que tem dificuldade, se sente até meio frio com isso, né? Agora, para o Henrique finalizar, que a gente vai chegar no final da live, vou pedir para ele... Está ouvindo, Henrique? Não. Não está ouvindo. Mais ou menos. Tá. Então, pedir para você finalizar como você quiser essa live. Obrigado por falar devagarzinho, eu consegui pegar o que você disse aí, Cíntia. Bom, eu acho que deve estar chegando no finalzinho, eu vou cansar a Cíntia aqui recontando uma história que eu adoro, tá? Espero não te irritar demais, Cíntia. Mas essa história tem a ver com o meu filho João, né? A força do amor, ela é uma força que realmente ela aparece de uma forma muito intensa, né? Não é uma força difícil de perceber. Mas eu, mesmo estudando essa ciência já tem 8 anos, e tentando praticar o máximo possível, a gente às vezes não percebe as coisas acontecendo. E eu vou contar a história do João. O João, meu filho mais velho aqui em casa, ele está com 4 anos e meio, e o João é aquela criança emotiva, o João chora. O João, se alguém pega o brinquedo dele, ele chora, ele sofre. Né? Teve um dia que ele cortou o pezinho num coral, quando a gente foi para a praia, um cortezinho minúsculo. E ele não parava de chorar, ele só conseguiu parar de chorar quando eu contei para ele a história do coral que saiu do mar e foi pedir desculpa para ele. Porque aí ele entendeu e ele parou de chorar.
E eu confesso que mesmo sendo estudioso da psicologia positiva, durante algum tempo eu passei, eu e minha esposa, nunca na frente dele, mas a gente falava, nossa, que cansativo, o João é chorão, o João é chorão, o João é chorão, né? Então, a gente via o que acontecia com o nosso filho e olhava por um viés negativo. Como ele é chorão, como isso é chato, né? E aí eu me lembro que eu estou fazendo um projeto na escola do meu filho, e o meu segundo filho, o Antônio, entrou na escola que o João estuda. E eu fui lá até lá para dar uma palestra, e a diretora me chamou. E falou, Henrique, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Você não sabe o que está acontecendo. Desde que o Antônio entrou na escola, já tinha mais ou menos 2 meses. Desde que o Antônio entrou na escola, todo santo dia, na hora do intervalo, o João sai correndo da sala dele, passa por baixo da perna da professora, para ir até a professora do Antônio. E aí ele olha para ela e pergunta, tia, o Toninho, minha família é meia mineira, então a gente fala Toninho aqui. O Toninho já comeu o lanchinho, já tomou o suquinho dele? Todo santo dia o João vinha fazendo isso há 2 meses. E aí eu, como amo muito e como sou chorão também, comecei a chorar na frente da diretora, porque eu percebi o seguinte, o João, ele não é chorão. O João, assim como o pai e a mãe dele também tem essa força como primeira, ama demais. E com 4 anos e meio, ele não sabe lidar com isso ainda. Então, quando um coral corta o pezinho dele, ou quando o irmão pega o brinquedo, ele sofre. E quando ele vê o irmão precisando de alguma coisa, ele vai dar o brinquedinho, ele cuida, né? Então, o que eu peço a todo mundo é que você mude um pouco o seu olhar e comece a buscar forças, buscar as demonstrações de forças nos outros, pela forma que a pessoa conversa, ou por como ela se comporta, existem formas de fazer isso, porque provavelmente muitos até dos defeitos, das coisas que incomodam no outro, podem ser usadas com uma força. No caso do meu filho, amor demais, ele por ser muito criança não sabia lidar. Como eu que fui aprender a lidar com isso depois dos 30 e tantos anos. Então essa é a minha forma de encerrar uma história pessoal muito marcante para mim. Muito lindo. Tá me ouvindo bem agora? Eu adoro essa história do Henrique. Henrique, tá me ouvindo? Avisa ele, por favor, mais uma ajudinha, que ok, beleza, amei, mas que agora ele pode ir porque não tem mais como terminar, né, Henrique? Ó, muito bom ter você comigo sempre, depois eu te falo por WhatsApp, eu sei que você não está me ouvindo. Gente, digam para o Henrique... Fala, por favor, para a Cíntia, que eu estou me sentindo no túnel do tempo aqui, eu escuto longe. Eu estou ouvindo você. E eu amei a live. Apesar dos pesares, tem que ter muito amor, né? E outro dia a gente volta para falar mais um pouquinho. Gente, obrigada por estarem aqui. Eu queria falar bastante coisa também, mas eu acho que o meu convidado, né, que tinha o espaço aqui para falar. E valeu mesmo. Segunda-feira a gente tem o Paulo Campos. Então, pessoal, só devolve para a Cíntia. Eu é que agradeço o convite. Foi ótimo. Que ótimo, ó. Mais um aqui. Beijo, gente. Valeu. Tchau, beijo, gente. Henrique. Desculpa o meu problema de internet aqui, viu? Imagina. Tchau. Tchau.